Aqui, ó, a gente tem 200 gramas de coco fresco ralado. Ó, Dá 4 xícaras, Edu. dá 4 xícaras. Isso. Agora, quem não tiver, enfim, vai tirar do coco, tal, pode comprar no pacotinho, não tem problema. O que é importante é umedecer esses 200 gramas de coco com uma xícara de leite de coco. E aqui é importante o leite de coco mesmo, que é para dar o sabor também, e dá né? uma hidratada no coco seco, mas quem quiser fazer com coco fresco também fica muito boa essa receita. Então aqui, ó, dá para fazer tanto com o seco quanto com o fresco. O seco sempre é importante hidratar. O fresco já nem existe a necessidade de você hidratar. Aí aqui, ó, nós vamos colocar, quem está no norte, nordeste ou em outro lugar e tem a facilidade do coco, coco fresco pode fazer. O seco realmente é melhor hidratar. Exato. Aí aqui nós vamos colocar 4 ovos, aí são 4 ovos inteiros, então, para essa receita, e é gostosa, né? É demais. Qual você prefere, Rê, das duas? Aliás, eu posso pedir para você ir ali na mesa Claro. e mostrar essa primeira qual é que a gente está fazendo e a segunda, que é a do Delon, para a gente mostrar para todo mundo também. Edu, antigamente eu gostava bastante da nossa versão com leite condensado. Aí minha família inteira é portuguesa, eu fui algumas vezes para Portugal e eu gostei muito do creme de ovos que eles fazem, que é uma outra pegada, você tem que estar um pouco mais, assim, acostumado com o gosto do ovo, mas ele também fica muito suave, sabe? Porque às vezes a pessoa tem um preconceito só porque vai o ovo e o açúcar e não vai leite condensado e acha que vai ficar muito forte e não fica. E a diferença da queijada de Sintra, que essa daqui no caso, ela tem uma massinha por fora e um creme por dentro. E ela dura bastante, é uma boa receita para vender. Já a nossa, aqui mais brasileira, que eu digo, ela não tem massa, mas ela se quebra assim inteira e é uma delícia. É muito boa, Já né? deu água muito na boa. boca. Aliás, essa daqui que eu peguei e quebrei, eu vou levar para lá para experimentar. Você Depois- pegou? Silvio, se você quiser pegar qualquer Posso uma... dizer, Não, viu? calma, eu espero, gente. tá Eu vou certo. esperar, sem pânico. Eu quero acompanhar aqui um pouquinho primeiro. Aliás, o pessoal já tá mandando aqui Pode mensagem, viu, Sim. Edu? Perguntando do Lucas. Ah, o Lucas tá Lucas nos vai Estados voltar, Unidos. gente, Vai, o Lucas está nos Estados Unidos fazendo matéria. E eu brinquei no outro dia, quando a Aninha estava aqui, que tem 2 boas coisas que o Lucas foi lá fazer. Ele não está aqui, tem 2 coisas boas. Uma que ele está gravando, vai trazer um monte de matéria legal. E a outra que ele não está aqui. É brincadeira. É que ele não está aqui para comer, Exato. né? Aliás, quem tiver com saudade dele, pode seguir ele lá nas redes sociais, @lucassalles com 2 L's, que ele tá postando cada parte da viagem, tá muito legal de Ai, assistir. que bacana, que bacana. Mais um que pediu para ele trazer coisa lá, de Aí, lá, não né? esquece Nossa, de mim, já pensou a Lucas, o bagagem? chocolatezinho, olha. É lá. Aí ele falou, ó, eles fazem esses acordos assim, ó. Você Tô faz uma vendo, coisa, já faz outra. virou uma Não, mas eu quadrilhazinha tava aqui, vendo ontem, a né? viagem dele tá muito bacana. Olha que bacana isso daqui, ó. Já tem uma Nossa, tá textura incrível. com os ovos e o coco, ó. Aí, inicialmente, se você fizer coco seco, você vai falar assim, nossa, Edu, mas vai ficar muito seco e tal. Não vai. A gente colocou aqui o leite de coco, ó, já tá estruturado aqui. Aí a gente vai colocar nessa daqui, para essa receita, 1,5 xícaras de leite condensado. Olha que maravilha, mas fica gostoso isso daqui. A combinação do leite condensado também é diferente. Não é... O leite condensado não é o da receita original. Exato. O leite condensado é muito típico, ficou muito típico da nossa gastronomia, né? Da nossa confeitaria. Edu, queria te fazer uma pergunta, aliás. Sim. Faz muito sucesso, as pessoas sempre me escrevem falando que a sua receita de pão de mel mudou vidas, que as pessoas conseguem fazer uma renda para vender. Você acha que essa daqui é uma boa receita para vender também? Olha, Rê, eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com uma coisa só, com qualquer receita que vão fazer. Calcular certo o preço, não da minha receita, e sim da receita que a pessoa vai fazer em casa. Varia muito o Varia preço, né? muito, porque o que acontece? O pão de mel é uma coisa simples de se fazer, tal, tranquila. Mas, ultimamente, a gente vem tendo oscilação muito grande de preço. Sim. Então, as pessoas ficarem atentas a isso. Que muitas vezes você vai começar a fazer uma venda
Faça, bacana, eu acho que é uma receita legal para se fazer. Quem tem facilidade com coco, eu acho melhor ainda para fazer com coco fresco. E dá uma eu acho que utilidade, é bom, né? E fica melhor com o coco fresco do que com o seco, mesmo a gente hidratando. A gente só tem que se apegar a isso hoje, porque assim, bom, a gente tem algumas coisas ligadas ao comércio ou indústria ligada à alimentação, a gente vê essas oscilações. O que a pessoa realmente tem que tomar cuidado quando vai fazer isso é estar atento, porque muitas vezes você pode estar, eu estipulei lá que eu vou vender por tanto, R$5. Aí, se tem um aumento muito grande de preço, como a gente está, infelizmente, vendo em algumas situações, toma cuidado para acertar esse preço, não vejo problema. Como é uma receita fácil de fazer, você não precisa fazer em grandes quantidades. Dá para pegar a encomenda, né, e fazer de acordo com a encomenda para não ter perda. E isso que a gente falou da história, que muitas vezes ao longo da história, principalmente países que passaram por guerra tal, e que muitas vezes tem oscilação de preço, uma série de coisas, essas adaptações de receitas são interessantes. Aí o que eu faria? Eu não faria, por exemplo, se eu vejo a queijadinha, essa daqui é a queijadinha com coco. Se, vamos dizer, o coco ficou caro, daí eu faço só a queijadinha sem o coco, eu ponho um outro nome. Cocadinha, por exemplo. Cocadinha sem coco. Não, mas é interessante daí mudar o nome. É, bacana. Aí eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de manteiga, junto na massa, e o queijo. Aqui o queijo também pode ter uma variação grande, né, Rê? Esse queijo dá para substituir um por outro. Exato. Enfim. Inclusive, se você tiver um produtor de queijo perto da sua casa, isso que vai deixar a sua receita especial. É a queijadinha com queijo regional da minha cidade, Faz sabe? a diferença Faz também, bastante, né? São 4 colheres de sopa caprichadas, ó. 1, 2, 3, 4. Aí sobrou um pouquinho aqui, ó, quase nada eu vou pôr, porque também a medidinha a gente vai fazendo assim. Aí eu tô usando queijo meia cura aqui para fazer, tá? A Ana de Santos, Ana Maria, está escrevendo, dizendo que come um monte de queijadinha na praia. Lá em Santos é uma delícia. Então, que é meio que tradicional até, sim, né? Sim. Legal. Só que ela tenta fazer em casa e não rola. Edu, onde ela tá errando, hein? Então é difícil eu ter uma premonição para saber Ela na tá receita mandando dela. mensagem aqui. Eu espero que ela se dá errado, eu espero que não seja a minha receita que ela pegou em algum lugar. Quem sabe a sua vai dar certo agora? Porque o que acontece? Tem vários detalhes. A queijadinha, alguns truques. Ó, se você usar o coco seco, tem que tomar cuidado e hidratar ele, porque senão vai ficar seca a queijadinha no momento final. Eu não sei qual receita tudo, mas o erro pode estar no coco, por incrível que pareça. Se for fresco, é melhor. Se for o seco, hidrata bem. Segundo, com relação a sabor. Por exemplo, aqui eu coloquei 4 colheres de sopa de queijo, mas é um tipo de receita que se você colocar, apesar de ser doce, o doce ser mais certinho, tal, nos ingredientes, se você colocar 6 colheres de sopa, vai ficar gostoso e vai ficar mais forte o sabor do queijo. Precisa ver o que ela quer, né? E aqui a gente coloca pouca farinha, ó. Tem 2 truques aqui assim, finais, vai. 3 colheres de sopa rasa de farinha de trigo, pouca coisa. E o fermento. O fermento vai dar uma errada, apesar de que já tem o ovo também. Então, E tem receita que não tem o fermento Isso também, que eu ia né? falar, porque varia tanto essa receita que tem que ver o ponto que ela gosta. Porque se ela gostar num estilo um pouco mais um pudinzinho, assim, que fica mais cremoso, você pode adicionar nessa mesma receita até 10 gemas, por exemplo, que vai elevar o custo, né? Mas vai ficar com outra textura. Vocês sabem que eu fui muito a Portugal gravar tal, graças ao querido Paulo Machado, que é uma pessoa que acho que representa não só Portugal, mas o Brasil muito bem. Eu sou grato a ele por toda a cultura que ele me proporcionou de poder viajar lá. Eu fui acho que mais de 10 vezes gravar em Portugal, trabalhar em Portugal. E o que é mais bacana de tudo? Por exemplo, essas receitas, a gente tem que dar uma adaptada, na minha opinião, porque, por exemplo, tem receitas em Portugal que vão 35 ovos, 40 ovos. E é cultural deles, né? E eu perguntei para o Paulo, eu falei, Paulo, eu preciso dar uma adaptada, porque isso eu estou falando desde a primeira vez que eu fui, faz bastante tempo. Aí ele falou, não tem problema, faz da forma que você acha que adapta ao gosto do brasileiro também, porque senão ficava muito forte na época o sabor do ovo, tal. O presente eu achava que para nossa cultura a gente podia diminuir um pouquinho e acertar. Desde que a gente fale o que a gente está fazendo, não tem problema.
Então aqui, ó, coloquei o fermento, vou dar uma misturadinha aqui e daí a gente vai fazer o seguinte, ó, na volta tem a queijadinha do Delon que a gente fez. Essa daqui a gente vai só colocar na forma e depois vai colocar para assar. Essa outra que você vai aprender na sequência é espetacular. Então, ó, com um pegadorzinho de sorvete, você consegue mais ou menos padronizar e fazer todas elas tecnicamente parecidas. Eu sempre falo isso porque tudo que é artesanal não é igual. Então, é muito difícil você... Se a gente pegar a mesma receita, eu, a Silvia ou o Renato, e a gente fizer a mesma receita, ela vai ficar diferente. Isso que é legal, né, Edu? Tem e um pouquinho valorizar da isso. gente, né, no Exato. prato, na Sim. comida. Eu acho super diferente isso. E valorizar também. Era aqui, Rê? Era, Exato. né? E aqui mais uma, ó. Essa daqui, a nossa telespectadora que você perguntou, Silvia, e talvez deixa eu ver. ela faça e fica ressecada tal. O tempo de forno também é uma questão interessante, porque muitas vezes você deixa mais tempo, ela pode ficar seca. Desse jeito aqui, vai ficar bem bacana. Exato. E o Paulo Machado, que eu falei, me mandou mensagem. É o seguinte, porque eu lembrei que eu gravei também um outro doce que era sensacional, que era... Imagina um lugar assim, todo aberto, e é uma massa, é a maior massa que eu já vi num espaço desse daqui, ó, do tamanho do nosso programa, uma massa inteira aberta. Nossa, que legal. Essa outra que eu falei que eu tinha confundido é o pastel de Tentugal, que a gente gravou lá numa pousadinha de Tentugal, fica perto de Coimbra. Ele sabe até o nome, é Dona Cacilda Ferreira. O Paulo é sensacional. Aí ele mandou aqui, olha que interessante. Essas daqui são as queijadinhas que a gente foi gravar, né, lá em Portugal. Queijadinhas da Casa da Periquita. Ainda bem que o Lucas não tá aqui hoje. Ó, aqui custa R$ 5,40. Ele ia estar rindo, ó. Fica R$ 5,40, €5,40, ó. Você falou a história de vender, ó que bacana. As queijadas de periquita são doce típico da Vila de Sintra. E tem a outra, que é um bolo de coco, que eu lembrei que a gente comeu lá, que lembra uma queijadinha mais alta. Então, quer dizer, olha que interessante, eles vendem lá como sendo um bolo de coco e lembra uma queijadinha alta. E essa, que são as mini queijadinhas de Sintra, que são parecidas, a receita é muito parecida com essa que a gente fez agora. A gente fez uma adaptação ao Delon, que é um cara querido que eu tive o prazer de conhecer lá no Rally dos Sertões. E eu preciso ir de novo com o Paulo lá, porque faz muitos anos que a gente não vai. Eu acho que assim, Portugal foi muito mostrado, não só por mim, mas pela Ana Maria Braga, que o Paulo levou muitas vezes para lá. Com a Hebe, o Paulo foi também muitas vezes para lá. Eu acho que assim, a valorização que ele fez de Portugal, carinho e amor, porque tudo que ele fazia era com amor, com carinho, assim, para todos nós. Então, nossa, eu já gostava de Portugal. Depois que eu comecei a ir para lá, não tinha motivo para não voltar, sempre tem. E é tão rico, porque assim, eu fiz mais de 100 matérias, eu vou chutar lá em Portugal, e dá para fazer 1000 matérias. E a culinária deles é muito fantástica. famosa. É Quem não gosta fantástica. de um doce português, né? Sem Eu acho que dúvida. até que a gente consome menos todo o que Portugal produz do que a gente deveria, de cultura, de música, verdade. de um monte de coisa. É muito bacana, eu sou apaixonado por Portugal. Obrigado.